bom a gente ter esses espaços aí para essa conversa, para essa reflexão nessa nossa caminhada aí. Nós agradecemos aí já a audiência dos ouvintes que estão aí na Bem Campeira Rádio Web, né? E queremos dizer que você é nosso convidado para fazer perguntas aí. Ligue no WhatsApp 99210 7411 e nós podemos aí fazer uma troca de experiências aí nesta manhã de sábado. Mas, Carlos, o assunto que nos traz aqui hoje diz respeito às festividades que estão sendo desenvolvidas aí pelo sindicato para que nós comemoremos mais um ano, mais uma passagem aí da querida Festa do Colono, que tradicionalmente ocorre aí na frente da sede do sindicato aqui em Ijuí e que congrega os municípios parceiros e traz produtores destes municípios para expor o seu trabalho, expor os seus produtos. Então eu gostaria que tu fizesse uma explanação aí de como está sendo desenvolvidas as festividades neste ano de 2024. Na verdade é uma data importante, né? Dia do colono, do motorista, e que vai acontecer esse ano, dia 25, na quinta-feira, né? E todos os anos é 25 de julho, mas assim, nós aqui tivemos uma provocação de fazermos uma atividade, e Juí, você participou muito também da organização das nossas agroindústrias, aí o sindicato ajudou, mas a própria Emater, a Secretaria de Desenvolvimento Rural do município, estimulou essa organização das nossas agroindústrias. E aí essa provocação foi feita, fizemos então a primeira feira das agroindústrias aqui de Juí, lá de frente do Sindicato de Trabalhadores Rurais, na rua 14 de julho, né? E foi, digamos, importante para a nossa reflexão, para a nossa exposição de produtos. Nós, como agricultores, agricultura familiar principalmente, nós produzimos, e aí tem aquelas pessoas e agroindústrias que se propõem a transformar, mas sem o consumidor também nada acontece. Então uma oportunidade para esses produtos produzidos, transformados, serem colocados à disposição da população urbana. E que, diga-se de passagem, assim, o pessoal tem uma adesão muito importante, né? Valorização. E além disso, é um dia de encontro, né? As pessoas se encontram para conversar, para trocar ideias, para celebrar, para confraternizar. E acho que assim foi uma coisa importante, e até em função disso, nem todos os meses, mas muitos meses do ano, ela acontece mensal ali, né? E até porque a rua 14 de julho, ali de frente do sindicato, é um lugar de muito movimento, assim, então é uma aproximação importante que nós temos aí. E principalmente, se a gente vai refletir sobre o dia do colono, os nossos imigrantes, né? O pessoal que veio para cá, foram muitos desafios na colonização, desbravando, muitos receberam algumas sementes, alguma ferramenta, né? Certamente tiveram assim muitos desafios, né? Muita gente pereceu dentro dessa atividade de desbravamento e tal, né? Então é uma oportunidade para a gente, digamos assim, se reunir, refletir sobre isso. Nós temos datas, assim, dia 25 de maio, dia do trabalhador rural, 28 de julho, dia do agricultor. Então mas o colono em si, o dia do colono, ele está muito relacionado com essa questão dos nossos imigrantes, pessoal que veio para cá. E Juí é uma
uma cidade, um município que tem essa questão das etnias, né? Se nós refletirmos um pouquinho as nossas sociedades que estavam aí, que foram colonizadas, e o pessoal fazia isso, né? Sociedade instrutiva, recreativa, sociedade cultural, artística e tal, né? E o modelo e a evolução nos levou a, muitas vezes, se distanciar um pouco dessa organização comunitária que tinha naquela época, né? Mas era uma necessidade que o pessoal tinha. Então, nós como sindicato, até no primeiro ano, também a própria Emater, né, o município se somando, então é uma festa, eu diria assim, é mais uma feira, né? Mas é uma boa oportunidade para aproximar quem produz, quem transforma e quem consome. Nesse aspecto aí, é importante que se ressalte que todas as agroindústrias que participam nesses dias, elas são devidamente legalizadas a nível municipal, a nível estadual, enfim. Então elas obedecem toda a legislação que precisa ser cuidada para que o produto chegue com a máxima integridade e com excelente qualidade até a mesa do consumidor. E isso, como tu bem disseste, tem todo o trabalho das equipes das Emater, de cada um dos municípios que estão envolvidos, assim como das secretarias da agricultura e, evidentemente, o sindicato que também, nas suas reuniões, nos seus trabalhos com as comunidades, faz questão de sempre lembrar essas questões que são necessárias para a integridade daquele alimento que está chegando à mesa do consumidor. Nesse aspecto eu gostaria, ela é uma feira, mas com características de uma festa que recorda, como tu bem disseste, os nossos antepassados, quando vieram das colônias velhas, basicamente, né, se instalaram aqui em Juí, e nós temos aí as várias etnias que compõem a nossa capital mundial das etnias, né, e que ganharam as suas colônias e tiveram que, com a foice, com um machado, um martelo e algum serrote, né, vamos dizer assim, transformar aquela colônia de mato em área produtiva para o sustento das suas famílias. E nesse aspecto nós não tínhamos escola, nós não tínhamos igreja, não tínhamos nada. Tudo isso foi um trabalho conquistado, construído, com um pouco de suor de cada um daqueles imigrantes que aqui vieram. E recordar isso e trazer para os mais novos o conhecimento disso é nosso papel a cada dia que passa, né? Porque é uma belíssima história. Eu sempre faço uma colocação, eu não sei se hoje os jovens teriam essa garra, esta força para enfrentar situações desta natureza frente ao mundo que foram criados. E evidentemente se busca sempre a evolução. Mas eu gostaria que tu comentasse alguma coisa dessa parte de histórico que nos traz então essa memória da comemoração da festa do colono e do motorista. Eu citei um pouco a nossa organização comunitária, né? E aí tu colocou a questão das escolas, das igrejas, né? E isso foi uma necessidade, talvez, naquela época, da própria sobrevivência, digamos assim, o pessoal se apoiar para conviver e até para enfrentar situações. Por exemplo, na área da saúde, praticamente não se tinha assistência nenhuma, né? E sabendo que mato, podia ter acidentes, podia ter uma picada de insetos, cobra. Então eu acho que essa organização comunitária, e Juí ele se diferencia, porque aqui foi uma região de mato, né? Outras regiões é um pouco mais campo, e aqui foi, então acho que isso foi, essa garra, digamos assim, foi importante,
E nós, se nós ver o nosso Sindicato dos Trabalhadores Rurais, completamos agora, dia 26, 61 anos no caso, né? O ano passado fizemos... E é uma ferramenta que faz parte, digamos assim, de toda essa cultura que veio de fora, né? E no caso de Juí, a gente observa que quando foi criado o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juí, era Ijuí, era Juricaba, era Augusto Pestana, era Coronel Barros, Bozano, Nova Aramada, parte de Boa Vista do Cadeado. Então esse era então há 61 anos foi criado, mas assim, absorvendo toda aquela organização comunitária que nós tínhamos aí. E é claro, Ijuí também teve, via Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, o movimento comunitário de base, né? Então a feira aqui, digamos assim, que se transforma até numa festa, né? Ela é fruto de toda essa caminhada, e a gente observa, claro que nossos veteranos, vamos dizer assim, estão diminuindo também, né? Grandes lideranças que nós tivemos aí, mas ver aquelas pessoas que no dia do colono, do motorista, eles vêm para prestigiar, para conviver, para relembrar todo essa caminhada que nós tivemos aí. E Juí, nós, fruto dessa organização comunitária, nós fomos protagonistas em muitas ações do movimento social do Brasil. Se nós pegar a luta pela saúde, 1980, confisco da soja, essas conquistas que nós tivemos desde melhorar na área da saúde, hoje o SUS, o agricultor está integrado, na questão da previdência, a conquista que nós tivemos, a política agrícola diferenciada, que é o PRONAF, né? Então nós tivemos aqui uma caminhada muito rica, né? E que aquilo que é bom, aquilo que é uma necessidade da população, há uma adesão. E o agricultor, trabalhadora rural do Brasil todo aderiu. O tamanho que nós tivemos de conquista. Então, nessas datas especiais aí, a gente aproveita para rememorar isso, refletir, celebrar, porque é importante. É uma caminhada que nós tivemos aí que praticamente, eu não diria assim, talvez até uma pretensão um pouco grande, né? Mas eu considero Ijuí um dos maiores protagonistas, dos grandes protagonistas nas lutas e conquistas sociais do movimento sindical do Brasil. Que maravilha! Isso realmente precisa ser lembrado e rememorado, porque a gente, eu sou natural da Juricaba, e a gente cresceu com essas lutas sempre, né? Em prol da melhoria da qualidade de vida do homem do campo. Mas eu não tinha essa vivência até então, de que o berço era Ijuí. Então, já lá se vão meus 56 anos, né? E a gente tinha a noção do evento, mas não como Ijuí sendo o protagonista. Então, mais uma parte da história aí para a gente fazer com que a juventude tenha muita clareza disso. Eu acho que já é assim na questão, vamos pegar um episódio saúde. Os agricultores, em primeiro lugar, não tinham nada, né? Não eram vistos nem como seres humanos. O Estatuto do Trabalhador Rural, que colocou trabalhador rural como profissão. As mulheres, na Constituinte de 88, foi reconhecida como trabalhadora rural. Mas eu quero pegar o aspecto da saúde. O agricultor não tinha assistência nenhuma. Depois, pelo Fundo Rural, ele era atendido em enfermaria, né? Então aquela mobilização que nós fizemos em 1980, de frente à cripta lá da Igreja São Geraldo, que era para ser lá dentro, mas juntou tanta gente que tivemos que levar para fora, né? Depois deu passeata, né?
Mas uma das reivindicações fortes era retomar o convênio do Fundo Rural com o Hospital de Caridade de Juí, que tinham rompido, né? E de lá para cá, essa caminhada foi, e hoje nós estamos SUS, Sistema Único de Saúde, e é onde os agricultores estão inseridos. Não está perfeito, mas assim, o tamanho que foi essa conquista, essa caminhada ali, olha, não dá para... É só quem viveu que consegue imaginar o quanto... E quando o hospital atendia, eram enfermarias, né? E a enfermaria era meio assim, o indigente, né? Tinha essa figura ali. E, então, hoje, pelo menos, assim, temos desafios pela frente em algumas especialidades e tal, mas, no geral, a mudança que houve é claro, quando a sociedade evolui, o ser humano fica mais exigente, né? Quando não tem nada, não tem uma conquista aí, então o pessoal às vezes está até insatisfeito, e é bom que busque... Não podem se acomodar, na verdade, essa organização. Né? Mas eu diria assim, na saúde, na própria questão da previdência social, a mulher rural, ela se tornou um sujeito, né? Porque até era dependente. Então, olha, temos muito a celebrar, sim. Que maravilha, que lindo essa parte de histórico aqui colocado pelo nosso presidente Carlos Karlinski. E eu reforço a dizer, a gente até viveu isso, mas não com essa ótica. Então, que maravilha que isso tenha sido o berço Ijuí e a grande região de Ijuí aí, nesse trabalho que hoje é reconhecido a nível de Brasil e voa um pouquinho além. O SUS reconhecido a nível mundial, porque se nós olharmos o sistema de saúde em outros países, não tem toda a vinculação que tem o nosso SUS. Evidente que tem coisas que precisam ainda ser melhoradas, mas bem tu colocaste. Quando não se tem nada, o pouco é suficiente. E à medida que você vai tendo o pouco, você sempre vai buscando mais, porque isso é intrínseco do ser humano, estar sempre buscando a melhoria. Então, que maravilha que o nosso associado... Hoje, quantos associados nós temos no sindicato? Em torno de 1.200, né, que são atuantes. Esse é um desafio que nós temos, né? A população rural está diminuindo por óbitos, por mudanças. O desafio é nós manter o jovem no meio rural. A questão da sucessão é algo bem desafiador. Nós temos aqui a nossa escola, a Casa Familiar Rural, que tem 90 jovens lá, 160 já passaram, já se formaram nesse período, né? Mas assim, formando liderança, formando, na verdade, na Casa Familiar Rural, em 3 anos, o jovem, além de estudar lá, 1 semana na casa, 2 semanas na propriedade, mas para a formatura dele, a prova final é apresentar um projeto profissional de vida. Então, a Casa Familiar Rural, a pedagogia da alternância, ela é uma forma, uma ferramenta aí para formar pessoas com esse olhar do desenvolvimento rural, com qualidade de vida, mas principalmente agregando renda também na atividade e trabalhando forte essa questão da sucessão. E como é que tu vês o jovem hoje nesse quadro de associados? Ele tem uma participação que seja representativa frente ao número de jovens que estão nas propriedades, ou ainda ele enfrenta algumas barreiras para que o jovem venha se associar e dar sequência a todo esse lindo trabalho desenvolvido pelos seus antepassados, pelos pais, avós, enfim? O movimento sindical, principalmente nosso, dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, isso a CONTAG, FETAG, sindicatos, tem trabalhado muito até a questão de cotas, né? Então hoje, por exemplo, para
ter uma diretoria do sindicato, e aí o jovem é considerado 16 a 29, 30 anos, 32, tem várias, mas assim, então na diretoria, por exemplo, Ijuí é 4, né? Obrigatoriamente tem que ter um jovem. Nos suplentes, obrigatoriamente tem que ter um jovem. No conselho fiscal, então assim, é uma forma de... A própria questão das mulheres, as cotas foram colocadas, né? Hoje, por exemplo, se nós pegar no caso de Ijuí, a diretoria são 14, 8 são mulheres e 6 homens, no caso. Então, só para dizer assim, e os jovens, claro que a questão dos jovens ela é desafiadora, né? Nós temos, e na Casa Familiar Rural, eu me reporto isso porque eu fui presidente da associação, que fundamos a associação e a casa, mas assim, não é tranquilo. A relação pai-filho, né? Eu digo assim, nós temos a energia da juventude, mas nós temos a experiência de vida dos idosos. Então, a Casa Familiar Rural, e aqui nosso sindicato também a gente trabalha isso, né? É aproveitar a energia da juventude e essa experiência dos mais velhos, dos pais. Nós temos um desafio, nós temos propriedades que têm 4 gerações. Bom, como tu concilia isso, né? Porque hoje a informatização, a oportunidade de se conectar, ela é grande. E eu até às vezes fico preocupado até com a velocidade das mudanças que acontecem. Mas assim, nós estamos trabalhando isso. A regional sindical tem uma comissão de jovens, cada sindicato trabalha também um grupo específico, né? Agora, claro que, digamos assim, nós temos jovens com uma habilidade de liderança. Agora, por outro lado, o projeto profissional de vida, e hoje, por exemplo, quem está envolvido numa atividade leiteira, isso absorve. A questão da mão de obra é um desafio que nós temos aí. Então, é um desafio, mas encontramos jovens, e a Casa Familiar Rural, além do projeto profissional de vida, né, ela também provoca essa questão da participação comunitária, da questão da organização sindical, né? E eu acho que assim, estamos no caminho certo. Agora, se tu me perguntar, como perguntou, como é que nós estamos, ele é desafiador, no sentido da sucessão, não só na propriedade rural, mas nas entidades do movimento sindical, comunitário, porque o modelo que está aí, ele é exigente. Você tem que ser bom em tudo que faz. E hoje, para ser agricultor, também as tecnologias estão aqui, mas por outro lado, que bom, nós diminuímos muito a penosidade do trabalho. Mas por outro lado, nós achávamos que soja, né? Isso vai vir, a engenharia vai melhorar, vamos ter mais tempo. Não, tu tem que ter o cuidado, ela também não resolve tudo. Então, ser agricultor hoje tem que ter uma boa capacidade de gestão. Nós estamos fazendo um roteiro de visita lá em São Miguel, Bozano, São Valentim, e vamos ter um curso, um seminário, inclusive na segunda-feira, né? E a gente observa esse desafio. 30% das propriedades claramente indica assim que não vai ter herdeiro, mas o sucessor. Então, assim, todo o esforço que nós fizemos, o movimento sindical, a Casa Familiar Rural, ela era resultado de ações do movimento sindical. E acho que estamos no caminho certo. Que bom, que bom. Mas eu deixo aqui, aproveitando a tua fala, um desafio para os jovens
que tem toda essa energia, essa vontade de fazer acontecer, que sentem também no final da tarde para conversa com o avô, com o pai, para se inteirarem um pouco mais de como foi aquela vivência, e não interpretem como coisa ultrapassada, né? São tempos diferentes que estão sendo vividos, e que cada um no seu tempo sempre buscou fazer o melhor. Então, com essa ótica, eu digo para os jovens, vocês têm uma responsabilidade muito grande que com o evento tecnológico, com as ações desse mundo moderno que vocês vivem, vocês têm a obrigação de manter aquilo que os pais, que os avós, com todas as dificuldades que tiveram, enfrentaram aqueles períodos mais difíceis e entregam para vocês hoje, nesse modelo de sucessão que cada uma das suas propriedades vem buscando desenvolver, vocês têm a obrigação de levar adiante esse processo. E, presidente Carlos, tu bem colocaste, a vitalidade da juventude, ela tem que contrabalançar com a experiência dos mais velhos. Então nós precisamos ter muito claro isso, e o jovem precisa olhar desta forma, né? Não levar como uma situação ultrapassada aquelas questões vividas pelos pais, pelos avós, né? Mas situações de período. E se hoje vocês têm a situação que vocês vivem hoje nas propriedades, é graças àquele suor, é graças a todo aquele trabalho desenvolvido pelos pais e pelos avós, né? Então, nesse aspecto, vamos trazer também o jovem para esse chamamento, para a nossa feira, para a nossa festa. Eu quero ver se consigo me fazer presente também para fazer umas tomadas, umas conversas ali na próxima quinta-feira, já que teremos essa folga, esse feriado, né? Então, vamos fazer aí a presente para trocar informações aí com esse pessoal. Mas o teu convite, então, aqui, para essa turma toda que está na audiência aqui, que vai nos assistir depois também, para que venham participar desta belíssima feira aí na próxima quinta-feira, então. O que a gente observa, as nossas agroindústrias, elas existem justamente porque tem jovens também, né? Porque já as pessoas mais idosas, por elas, não. Então, nas agroindústrias está muito presente essa questão da sucessão. E cada ser humano tem uma vocação, né? E desde ser agricultor, mas tem outras profissões, outras atividades. E essa questão da agroindústria, ela exige qualificação, exige dedicação, mas tem muita gente que se identifica com isso e gosta, né? Então, o que a gente gostaria chamar tanto a população rural, mas também, talvez especialmente a população urbana, né? Que venha prestigiar, que a coroação, digamos assim, das agroindústrias é a comercialização. E aí, que tu colocou, nós temos produtos bons, de boa qualidade, tudo certificado, uma linha bem diversificada já de produtos aí. Então, pessoal que prestigia, né? E depois a gente tem eu saio na rua, né? O pessoal pergunta, e quando é que vai ter a feira e tal? Então, eu acho que assim, a população urbana gosta também disso, né? E aquilo que, além da comercialização, acho que eu coloquei o encontro, a confraternização, é muito importante. Então, esse chamamento que a gente faz ali, né? Prestigiem, venham. E talvez nós, como humanidade, nós evoluímos muito aquilo que eram as nossas necessidades básicas uma vez, né? Que era alimentação, vestuário, ter uma roupa, né?
se proteger do frio e tal. Eu vejo que essas necessidades básicas elas já foram contempladas. Claro, tem um mundo que tem gente passando fome, uma contradição que se vive aí. Mas nós hoje temos condições de conviver, de celebrar com qualidade de vida, né? E é fruto dessa caminhada toda que não é uma pessoa só que fez, né? Mas não é uma entidade só também, né? É um conjunto de forças que estão aí. Então a população rural, urbana, prestigie, para nós é um motivo assim de realização, e aí o pessoal das agroindústrias certamente tem essa expectativa, mas eles também têm um reconhecimento muito grande, e é uma força que se dá para quem se dedica a isso aí, produzir, transformar e comercializar o seu alimento. Muito bem, então fica aí o registro para você que está nos assistindo, que está nos ouvindo aí pelas, não ia dizer ondas da Bem Campeira, mas pelos aplicativos aí da Bem Campeira, né? Prestigiar, participar então da próxima quinta-feira aí, 8ª edição? Eu acho que já é mais de 10ª. Eu estava tentando buscar aqui. No período da pandemia nós não tivemos mais assim. Mas enfim, venha participar aí de mais uma edição da Festa do Colono, então sendo realizada agora aí a feira que também acontece de forma mensal, nesta edição aqui prestigiando aí esta data magna do colono e motorista, então a festa aí do colono nesse próximo dia 25, quinta-feira agora, das 8 às 16, 17. A partir das 7 horas, o pessoal 6 horas já estão se instalando. Olha, né? Aí, ó. E depois, 9 horas, vamos fazer um ato simples assim, né? Porque essa é especial, no caso do dia do colono e motorista, e depois durante o dia, 17 horas por aí, mas em algumas vezes se diz enquanto durar o estoque também, né? Então é uma... E não deixe por último, porque daqui a pouco pode não ter mais o estoque sobre a mesa, né? Mas enfim, se você gosta de madrugar, então já da madrugadinha aí o pessoal está organizando suas bancas, a solenidade de abertura nas 9 horas da manhã e depois segue durante o dia e a comercialização dos produtos oriundos das agroindústrias familiares do nosso município e dos municípios co-irmãos aí, né? E você, então, está convidado a participar. E eu lanço o desafio aqui, eu quero ver os jovens aí também prestigiando mais esse evento. Carlos, obrigado pela tua presteza, por ter aceito o convite de vir também aí até os estúdios da Bem Campeira e divulgar esse belíssimo trabalho que o sindicato tem. Eu gostaria, no momento, de trazer a tua pessoa, trazer o Venildo Turra também, para nós fazermos uma fala aí mais direcionada aos jovens, né? Que é a Casa Familiar Rural, que também, mais uma vez, Ijuí foi modelo, né? Para o desenvolvimento aí. Então, muito obrigado pela tua presença, obrigado a todos, as tuas considerações finais, então. Eu agradeço, Jaime, a oportunidade também, né? E certamente essas comunicações, e a gente vai construindo também, né? Eu vejo como importante, né? O professor Venildo Turra é o nosso diretor lá da Casa Familiar Rural, e graças a ele, a esposa dele, a Ana, com toda a experiência, né? Então, eu me sinto realizado também de ter provocado e ajudado na construção desse trabalho da Casa Familiar Rural, da Associação das Famílias, mas também hoje já é uma escola. E aí tem muita coisa interessante para ser colocada também, né? E assim, a sociedade caminha, nós seres humanos, cada um fazendo a sua parte, né? E a gente gostaria de também chamar o pessoal
valorizem, prestigiem essa ferramenta do Sindicato de Trabalhadores Rurais. Ela não é um órgão público, ela é uma entidade de classe que é mantida pela participação de cada um. Então, agradecer mais uma vez. Acho que vamos ter a oportunidade de falar sobre a Casa Familiar Rural. E no momento, esse convite então para a nossa feira no dia 25. Muito bem. Reforçando então, venha prestigiar próxima quinta-feira, dia 25, durante todo o dia aí, na rua 14 de julho, em frente à sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ijuí, mais uma edição dessa belíssima feira, e essa em especial, em homenagem aí ao Dia do Colono e Motorista, então. Nosso muito obrigado, continuem com a nossa programação aqui, direto dos estúdios da Bem Campeira.